Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de estudos sobre a palavra unção com óleo, né? Todo esse simbolismo, tudo isso, toda essa prática espiritual que significa ungir pessoas, ungir objetos. O que significa a unção com óleo no Novo Testamento agora? No primeiro vídeo nós aprendemos um pouquinho sobre isso, né? Sobre a prática da unção no dia a dia, na igreja primitiva, algumas palavras do Antigo Testamento. No segundo vídeo nós falamos ainda mais sobre a unção, né? As três manifestações de unção no Antigo Testamento, suas traduções, tanto no hebraico quanto no grego, na Septuaginta, como no hebraico, na lei e nos profetas, descritos no Antigo Testamento. E agora nós vamos falar sobre qual é o simbolismo, o que significa, qual é a realidade espiritual por detrás da unção com óleo no Novo Testamento. Continue conosco. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, faça suas anotações e também aprenda mais sobre a questão da unção à luz da palavra de Deus e da história do povo de Deus ao longo dos séculos, ok? Unção no Novo Testamento. O que a Bíblia diz no Novo Testamento acerca da unção e que significado existe com relação a isso? Há duas palavras no grego que significam ungir. Primeiro, nós já falamos nos vídeos anteriores, a palavra aleipho, que tem o sentido literal de unção, de ungir. E também existe uma segunda palavra que é crio ou crisma, que tem um sentido simbólico, teológico e espiritual. Então, existem duas palavras no Novo Testamento que significam ungir, unção. Ungir significa aleipho, primeira palavra, e a segunda crio ou crisma, em alguns lugares, tá bom? Então, aleipho significa ungir, já significava isso, ungir, na antiguidade. Por exemplo, na Grécia, né, messeniana, aleipho indica o processo mediante o qual a gordura mole, unguento ou azeite é untado ou derramado sobre uma pessoa ou objeto. Da pré-história do Egito, descobriram-se tigelas e vasos que eram usados para unção de pessoas, unção de objetos, unção de corpos, né? Depois que morriam, né? Essas pessoas, os seus corpos eram ungidos. No Oriente Antigo, ungir tinha um significado também especial, pois o óleo era usado, entre outros, com os seguintes propósitos. Presta atenção. Primeiro, na purificação. Segundo, na cura de feridas. Terceiro, na higiene dos corpos. Quarto, na cura de doenças. Quinto, no embelezamento, né, principalmente das mulheres e também dos homens. E sexto, no sentido de elaboração de perfumes. Tudo isso envolve a palavra aleipho na antiguidade. Naquele tempo, possivelmente, tenham correlacionado as propriedades terapêuticas reais do óleo com os poderes, né, claro, no mundo secular, né, no mundo extrabíblico, com poderes mágicos, pois cada doença era associada com um deus ou com uma entidade, um demônio. A unção também era praticada na instituição de um oficial, na instituição de um rei, de um vassalo, na proteção para aquele ungido, aquela pessoa, e eles ungiam também para investir de poderes especiais em árvores sagradas, em armas, em ídolos. Davam ainda outros empregos à unção, tais como libertar uma escrava, desvincular a noiva da casa de seus pais, e na ocasião do seu casamento também a noiva era ungida para o seu noivo. Aleipho no Novo Testamento ocorre 8 vezes no Novo Testamento e refere-se sempre à ação física de ungir pessoas na cabeça, como por exemplo Mateus 6,17, ao entrarmos em jejum. Em segundo lugar, para honrar um hóspede quando chegava na casa daquele que estava hospedando, conforme Lucas 7, 38, 46 também. E João 11, 2, João 12, 3, nós vemos isso também, honrando a chegada do hóspede, era praticado o ato de ungir aquela pessoa ao chegar naquela casa. Também para honrar um morto, nós vemos em Marcos 16, 1 essa prática. Também vemos em Marcos 6, 13, para curar os enfermos, e Tiago 5, 14, nós vemos essa orientação aos presbíteros, que se há alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros, e a unção com óleo, né, curaria o enfermo, os seus pecados seriam perdoarias, o enfermo seria levantado e curado pela glória e graça do Senhor. Então, os elementos usados para a unção eram
o óleo de azeite era a mirra ou então um bálsamo. Era comumente a prática desse aleifo, desse ato de ungir, 8 vezes encontrado no Novo Testamento. No Sermão da Montanha, Jesus diz com respeito ao jejum, que depois de dizer que não deveria se mostrar contristados quando estivessem jejuado, disse-lhes que deveriam ungir a cabeça para exprimir alegria. Quando a Bíblia diz em Mateus 6,17, porém tu, quando jejuares, unge, aí nós vemos a palavra aleifo, a cabeça e lava o rosto, no sentido de alegria, no sentido de bem-estar, e não ficar com aquela cara atrofiada, mostrando o jejum ali para aparecer para as pessoas. Em Lucas 7,38, Jesus é esquecido pelo fariseu, mas foi ungido e honrado por uma humilde mulher, descrito em João 12,3. Jesus também recebeu a unção de Maria, como uma antecipação da unção de seu corpo para a morte. Para a cura e libertação, o uso do óleo também foi explicitamente mencionado na palavra de Deus. Nós vemos isso em Marcos 6,13 e em Tiago 5,14. Nos dois casos, o verbo é aleifo, aleifo no sentido de ungir, pois indica a transmissão de uma bênção a alguém, e não apenas uma capacitação espiritual sobre pessoas. Então, seu uso teria sido por causa de propriedades medicinais do óleo? É a pergunta que nós fazemos. E a resposta é claro que não. Pois no texto de Marcos 6,13, tanto eram curados pessoas com enfermidades físicas, como também aquelas que estavam com demônios que eram expulsos, e obviamente a expulsão desses demônios não é mediante algum efeito medicinal. As pessoas que Jesus curou foram referidas pelo apóstolo Pedro como oprimidos do diabo, porque ele, ou seja, Cristo, era o Christos, o Messias, o ungido de Deus, ok? A segunda palavra é a palavra crio, no Novo Testamento. E desta mesma raiz da palavra crio vem a palavra Christos, como nós já falamos, Cristo ungido, que ocorre apenas 5 vezes no Novo Testamento. Essa unção já é uma metáfora, já é um simbolismo da outorga, ou seja, do derramar do Espírito Santo com um poder especial dentro de um comissionamento divino, de uma separação, consagração divina. 4 textos afirmam que Jesus foi ungido de Deus. Nós vemos isso em Lucas 4,18, nós vemos isso em Atos capítulo 4, versículo 27, Atos 10,38 e Hebreus 1,9. Nele havia essa unção. Todos esses textos que nós mencionamos agora indicam esse derramamento especial do Espírito Santo e de um poder sobrenatural sobre a vida de Jesus, o Filho de Deus, o homem, Deus, o ser divino e humano. Os 2 primeiros, que foram citados aqui, Lucas 4,18 e Atos 4,27, relembram provavelmente o que aconteceu no batismo de Jesus. Já Atos 4,27, a Bíblia diz, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, palavra crio, se juntaram não só Herodes, mas os demais autoridades religiosas daquela época se levantaram contra o ungido de Deus, aquele que Deus havia ungido, o crio de Deus, o Christus de Deus, ok? No batismo, Jesus recebeu também a unção sacerdotal e real, que fez Christos, literal, Messias, ungido de Deus. Assim, Jesus de Nazaré foi declarado o instrumento do Evangelho da paz. Ao lermos Isaías 61:1, nós já lemos nos vídeos anteriores, Jesus disse que aquelas escrituras, também descrito em Lucas 4,18, estavam se cumprindo através dele. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Então esse trecho de Isaías 61 estava se cumprindo em Jesus, que nós vemos claramente em Lucas 4,18, ok? Também nós vemos em Hebreus 1,9, a quinta passagem da palavra Cristo, a palavra crio, que se fala aqui já de uma entronização cerimonial no céu, ou seja, pela sua obediência, seu sofrimento, ele, Jesus, foi ungido e exaltado, e na sua ascensão até a posição de soberano, escatológico e sumo sacerdote,
ele recebeu essa unção, essa entronização cerimonial no céu, descrita em Hebreus 1:9. Então, outras passagens também referem-se à unção de cristãos, né? Essa capacitação de cristãos. Nós vemos Atos 11:26, Atos 26:28 e 1 Pedro 4:16. Alguns estudiosos sugerem que a unção era feita antes do batismo, como nós já falamos, um costume tradicional da igreja primitiva, como parte da cerimônia batismal, tá? E essa unção, esse crisma, essa palavra grega chamada crisma, que vós recebestes dele, como diz 1 João 2:27, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Nele quem? Em Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias Hamashia, ungido de Deus, maravilhoso nosso Jesus de Nazaré. Segundo João, o crisma é o Espírito da verdade que dá aos cristãos o poder de entender, ou seja, traz ao cristão um entendimento espiritual de tal modo que não precisam de outro mestre. Por quê? Porque o Espírito Santo já habita dentro de nós. Os discípulos receberam essa unção do Espírito Santo que traz à mente aquilo que Jesus disse, conforme João 14:26. João 15:26 e João 16, de 13 a 14. Ou seja, a unção pelo Espírito é o poder que opera no crente através da palavra pregada, conforme opera também na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. O crente recebe uma participação nessa unção messiânica que Jesus recebeu, e essa unção, ela se manifesta, né, na unção do leproso, com a salvação, na unção sacerdotal, quando nós ministramos, né, quando se ministra ao Senhor, e na unção régia, quando nós obedecemos a Deus. Esse texto, né, 2 Coríntios 1, de 21 a 22, mostra esses três aspectos que ocorrem no batismo: confirmar, ungir e selar. A unção com óleo que ocorre no batismo tem três propósitos, três aspectos: confirmar, ungir e selar. Então, as Escrituras nos revelam que há três tipos de unção. Primeiro, ungir, no sentido literal de aplicar o óleo, como nos casos do uso medicinal, por exemplo. Segundo, ungir no sentido de abençoar alguém ou uma coisa, ungir como, por exemplo, para curar, para expulsão de demônios. E terceiro, ungir no sentido de capacitar espiritualmente e santificar, ou seja, separar para Deus, que é o sentido de ungir reis, sacerdotes, no Novo Testamento, e ungir alguém para o ministério, ou consagrar para o ministério diante de Deus, né? Como obreiro, missionário, pastores, profetas e coisas e tal, tá bom? Então, no seguinte vídeo nós vamos falar sobre o óleo da unção para consagrar. E os textos chaves é Êxodo 30, 22 a 23 e Êxodo 30, 33. A definição de ungir, ou seja, a unção na consagração, inclui separar, transferir poder e autoridade de Deus. E os elementos que compõem o óleo da unção são a mirra, a canela, o cálamo e a cássia. Mirra era uma fragrância cheirosa nos tempos antigos. Era extraída de uma árvore e a sua seiva sai de dentro da árvore. Ela é pura, ela é perfeita e ela é de sabor amargo. A mirra tem o significado ou representa o próprio Jesus. Seu sangue derramado, a seiva, perfumando a nossa vida diante de Deus e dos homens. Segundo, pureza, ou seja, sem mistura. Devemos ser puros e com a perfeição de Cristo. Terceiro, amargo, o sofrimento que Jesus sofreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele se tornou amargo para quem rejeita e doce para quem o aceita. Segundo elemento, a canela. A canela era extraída também de árvore sempre verde, que sofria severa poda, para estimular a formação dos ramos longos e delgados, e cuja casca dava a canela aromática. O significado da canela, portanto, contém os seguintes aspectos. Primeiro, o líder, quando ungido, deve ser consistente, perseverante. Segundo, o seu padrão de vida cristã não pode ser modificado.
deve se manter firme no propósito de Deus na sua vida. Terceiro, viver o caminhar com Jesus apesar das lutas. E quarto, sofrer podas, no sentido de Deus nos podando, nos tratando através de pessoas, circunstâncias, situações, para a formação do caráter, para podermos exalar o bom perfume de Cristo, o cheiro agradável de Jesus de Nazaré. Terceiro elemento, cálamo aromático. Exala o doce cheiro. O cálamo cresce na lama. O cheiro doce do cálamo, como essência, se consegue quando ele se quebra. Quando você quebra o cálamo, e esse simbolismo, esse significado, então, é que devemos ser fortes, mesmo na lama, mesmo quando errarmos, levante-se no Senhor e saia da lama em nome de Jesus. Se quebrante diante de Deus, para que o aroma de Jesus volte a tomar conta da sua vida. Mesmo no meio da corrupção, mesmo no meio de calúnias, levante-se no Senhor. Exale o cheiro de Deus, mesmo em meio à lama, sujeira desse mundo. E para dar também perfume, nós precisamos ser quebrados. Ou seja, aqui fala de quebrantamento, fala de humildade. Cristo foi moído como o cálamo e vivia na lama desse mundo. E mesmo assim não se corrompeu, não pecou, não errou. Nós também podemos ser como Jesus, triunfar em meio à lama, triunfar em meio à sujeira e à corrupção dessa terra, assim como o cálamo aromático, ok? E quarto elemento, a cássia. A cássia é uma casca aromática empregada na medicina. O significado da cássia é: o ungido de Deus deve ser remédio para as pessoas que o cercam. O ungido de Deus deve ser um remédio para as pessoas que o cercam, ok? Então, tudo isso nós aprendemos acerca da unção com óleo. Então, nós vimos os 4 elementos que fazem parte do óleo, o óleo ungido, né? O óleo que se ungia, a cássia, o cálamo aromático, a canela e a mirra. Nós aprendemos também os 3 tipos de unção que havia: uma unção no sentido de uso medicinal, o segundo, a unção no sentido de abençoar alguém ou uma coisa, e terceiro, unção no sentido de capacitar espiritualmente ou santificar alguém, separar para Deus, reis, sacerdotes ou para o ministério, ok? E aprendemos, né, a entronização cerimonial no céu de Jesus, aprendemos a unção como palavra crio, da qual é a raiz da palavra Cristo, ungido de Deus, que aparece 5 vezes no Novo Testamento. Que Deus te abençoe, que você tenha aprendido bastante coisa aqui e que a graça do Senhor venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Lembre-se, você é ungido do Senhor. Deus te separou, Deus te consagrou para Ele, para o louvor e glória dEle. Que a unção de Deus esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família. Dê um joinha, faça seus comentários embaixo, compartilhe com outras pessoas esse nosso terceiro vídeo sobre a unção com óleo, o entendimento disso à luz da palavra de Deus. Amém e amém.